Livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 a 4, a palavra de Deus diz aí nesse texto. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dava livramento aos sírios, e era este homem herói e valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Amém. Pai querido, te agradecemos pela vida dos teus filhos, te agradecemos pela igreja presente, te agradecemos por todos que, de uma forma ou outra, são alcançados por esta palavra, te agradecemos pela vida dos teus filhos, também que são fiéis contribuintes à obra missionária, e assim que haja bênção sobre bênção e que todos saiam daqui edificados com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, baseado nesta palavra, nesse texto, ou seja, eu quero falar sobre missões além das circunstâncias, porque missões não é feito só nos momentos de ventos favoráveis, nos momentos onde todas as coisas estão colaborando para grande prosperidade. Mas missões, ela vai além das circunstâncias difíceis ou circunstâncias adversas. A história de uma igreja, a história de um povo salvo, a história de um crente, ela precisa ser timbrada e ela precisa ser escrita através da sua paixão pela obra missionária. A história de um povo que ama a Deus e realmente tem alegria da salvação da sua alma. A alma é escrita pela mesma paixão que ele demonstra pela obra de missões. A maior necessidade hoje dentro da igreja é encontrar corações que venham viver intensamente essa verdadeira paixão por almas, que venham sentir o verdadeiro amor por vidas sem Cristo. Infelizmente, nós estamos presenciando, parece, diminuir um pouco esse amor, esta paixão de conquistar vidas para Cristo, de falar de missões, de contribuir por missões, de falar em obra missionária. Eu louvo a Deus, sem dúvida, pela igreja de Blumenau, que é uma igreja missionária, mas nós temos visto no coração de muitas pessoas há um indiferentismo. Falar de missões, de obra missionária, parece que não surte mais aquele efeito de um impacto, onde a pessoa vai fazer uma retrospectiva, onde a pessoa vai analisar como está a sua vida. Milhares e milhares estão caminhando de passos largos para o inferno. A perdição eterna é algo que vai acontecendo na vida daqueles que não se entregam a Cristo. Mas parece que isso não incomoda mais a igreja. Parece que isso não se diz mais respeito a nós. Não podemos abrir guarda, não podemos negligenciar nosso amor pelos perdidos da terra. Os perdidos da terra só poderão mudar o curso da sua vida se a igreja cumprir a missão a qual foi ordenada, de ir por todo o mundo e proclamar a salvação que há em Cristo Jesus. As circunstâncias, voltando para essa menina que está aí no texto que nós lemos, as circunstâncias
da obra de missão vão além, irmãos, além de todos os tempos desfavoráveis. As circunstâncias que essa menina estava vivenciando naquela época, que ela viveu naquela época, era totalmente desfavorável. Essa menina, nem o seu nome é registrado, estava vivendo dias de angústia, estava vivendo dias de muita dor, muito sofrimento. Essa menina, ela foi capturada, foi levada como escrava para a Síria para trabalhar na casa do grande general Naamã. E quem foi Naamã? Esse general que ela vai trabalhar na casa desse comandante era o mesmo homem, o comandante, o general que ordenou a invasão das tropas militares da Síria no norte de Israel. E lá fizeram realmente grande destruição. Mataram muita gente e capturaram muita gente, levando muita gente como escravo para a Síria. E nessas capturas, nessas pessoas que foram levadas como escrava, estava uma menina. Sem dúvida, as tropas da Síria mataram muita gente, levaram outros tanto como escravo e fizeram uma destruição em Israel. A Bíblia não relata, por exemplo, o que aconteceu com os pais dessa menina. Não sabemos se foram mortos, se foram também capturados como escravos e levados para outra parte da Síria, ou se eles ficaram ou deixaram eles lá em Israel. O que sabemos é que essa menina foi arrancada de seus pais, foi arrancada de sua gente, foi arrancada de sua cidade, foi arrancada de seu país. Mas além de todo esse sofrimento, nós vemos que essa menina, ela resolveu fazer missões em terra estranha. Nós vemos que, por exemplo, essa menina, ela tinha o seu senhor, aonde ela vai trabalhar na casa, era o algoz dela. Aquele comandante que fizera toda a destruição na sua terra, aquela menina começou a ver a situação daquele homem. Essa menina, irmãos, ela teve seus sonhos interrompidos. Esta menina, ela teve seus projetos de vida brutalmente cancelados. Essa menina, ela vai levada como escrava. Imagine você tendo uma filha de 10, 12, 14 anos, não sabemos a idade, diz que é uma menina. Essa menina é arrancada de seu seio familiar e é levada como escrava. O que passa na mente de uma menina? O que passa na mente de pessoas que são levadas como escravo, que são arrancados do seu seio familiar, dos seus pais, seus parentes, seus amigos, sua cidade, seu povo? Essa menina, ela não teve escolha, ela foi separada de todos seus conhecidos. Essa menina vai viver numa terra estranha como escrava. Mas nós vemos que as circunstâncias poderiam levar essa menina a viver uma vida traumatizada, ela poderia levar uma vida desejando vingança aos seus algozes, ao comandante Naamã. Essa menina poderia viver uma vida revoltada, uma vida de amargura, dias e dias de lamúrias, de murmuração. Essa menina poderia viver entregue a uma depressão. Mas essa menina resolveu fazer missões além das circunstâncias adversas. No meio de circunstâncias desfavoráveis e terríveis, essa menina resolveu fazer missões. Ela disse: eu não vou ficar calada. Essa menina resolveu falar da sua fé. Essa menina resolveu falar do amor que ela tinha a Deus. A atitude dessa menina nos leva a pensar profundamente, pois se a igreja hoje copiar os passos dessa menina, haverá esperança para esse mundo
conturbado que nós vivemos, para o caos desse mundo em que nós estamos vivendo e vivenciando. A solução, se a igreja copiar os passos desta menina que nem nome tinha. Quer dizer, ela tinha nome, mas não foi registrado o nome. Não sabemos o nome. Essa menina escrava, ela não deixou se levar e envenenar seu coração por sentimento de vingança, de revolta ou desejo de morte ao comandante que comandou o ataque à sua gente, que tirou ela da sua casa. O coração dessa menina não foi invadido por azedume de vingança, mas o coração dessa menina ficou cheio, impermeado de amor, de compaixão. Esta menina, ela começou a olhar a situação do seu senhor, e ela percebeu que havia um problema naquela casa, que aquele comandante, por mais que era prestigiado pelo rei, por mais que era prestigiado por toda a tropa do exército da Síria, mas ele tinha um grande problema, ele era leproso. Aquela menina resolveu fazer missão lá na terra estrangeira, porque arrancaram dessa menina todos os seus bens, arrancaram dessa menina todos os laços familiares, mas eles não conseguiram arrancar a fé, não conseguiram arrancar o amor a Deus, não conseguiram arrancar Deus do coração dessa menina. E lá em terra estrangeira, ela disse: eu vou falar do meu Deus. Oh, irmãos, a vida dessa menina nos revela que não importa onde você trabalha, não importa onde você vive, não importa onde você estuda, não importa as circunstâncias que você está vivenciando, por mais que o vento é contrário, por mais que as circunstâncias são terríveis e desfavoráveis, mas essa menina nos mostra que mesmo vivendo tempos difíceis, você pode fazer alguma coisa pela obra missionária. A atitude dessa menina causou uma reviravolta na vida de Naamã, causou uma reviravolta na vida desse general. A bem da verdade que a vida dessa menina, a palavra dessa menina, o testemunho dessa menina, a fé dessa menina, revolucionaram 2 países, 2 reis, e fez uma reviravolta na cúpula lá em cima. E ela era apenas uma escrava, que não tinha direito a nada, e praticamente nem falar com o seu senhor. Mas ela ajudava a senhora, a mulher desse comandante. E ela disse: se o meu senhor, o seu esposo, fosse lá na minha terra, aquela terra que foi invadida, aquela terra onde vocês mataram muita gente, aquela terra, lá tem profetas de Deus, lá tem homem de Deus, e há uma mensagem de um Deus que salva, de um Deus que cura, de um Deus que liberta. Se ele tivesse contato com esse Deus. Essa menina nos mostra que em tempo de crise, em tempos desfavoráveis, se pode servir a Deus e testemunhar da fé, amar e testemunhar das grandezas de Deus. Eu vejo na ação dessa menina que Deus usa pessoas que nada são para mudar e para alterar e para confundir e para mudar as pessoas que são tudo. Aquela menina era nada, ela era escrava, era nada, mas ela, no seu nada, ela mudou pessoas que eram tudo. Aquele comandante era prestigiado, era honrado, a Bíblia diz era um herói de guerra. Aquele herói foi mudado pela palavra de uma escrava. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo e as desprezíveis para confundir, para aniquilar aquelas que são.
Então não diz que você é nada, não diz que você não pode, não diz que você é pequeno. O que? Você pode até dizer, mas coloque esse nada, coloque essa pequenez, coloque tudo isso nas mãos do Senhor, que Deus vai pegar tudo isso e vai confundir as coisas que são. Essa menina foi a última e a única solução de Deus para intervir na vida daquele general. Aquele general precisava de uma solução, ele estava indo à morte porque era leproso. Aquele general teve a única solução porque naquela época não tinha cura para a enfermidade de lepra, era a morte, mas a única solução era Deus, e a última oportunidade que ele tinha era dar crédito à voz daquela que era nada, que era apenas uma escrava. Se não fosse a intervenção dessa menina, o general da Síria iria morrer leproso, sem Deus e sem salvação. Eu quero lhe dizer nessa noite, que se não houver a intervenção de tua vida, na vida de algumas pessoas, essas pessoas vão morrer sem Deus, vão morrer no pecado e vão morrer sem salvação. Essa menina, ela compreendeu a sua grande missão. Essa menina compreendeu que mesmo longe da sua terra, mesmo longe do seu povo, mesmo arrancada brutalmente como foi da sua gente, ela precisava fazer alguma coisa. Mesmo longe de tudo e de todos, essa menina, ela é revestida, eu vejo que essa menina, lá em terra estranha, ela é revestida de privilégio e de responsabilidade. Privilégio por quê? Porque esta menina, ela estava numa terra onde eles não conheciam o Deus Israel. Eles não conheciam o nosso Deus. Eles não conheciam o Deus que abriu o mar vermelho. Eles não conheciam o Deus que você conhece. O Deus de Israel, ela conhecia. Ela estava no meio de um povo que servia a deuses pagãos. O próprio Naamã depois vai falar do rei, e até dizendo, ele disse para o profeta, você não me leva a mal que eu tenho que obedecer ao rei, tem vezes que eu tenho que levar o rei lá no templo para adorar deuses. E lá ele vai se dobrar, e eu vou ter que também me dobrar. Mas o meu coração não vai se dobrar àquele rei, àqueles deuses, porque agora eu conheço o Deus verdadeiro. Isso ele falou depois que ele foi curado. Então, essa menina, ela tinha um privilégio, que lá onde ela estava, somente ela servia o Deus verdadeiro. Era um privilégio, ela conhecia e servia um Deus verdadeiro. Lá onde você estuda, lá onde você trabalha, lá onde as pessoas fazem bullying da tua fé, por mais que isso acontece, mas é um privilégio, porque lá no meio de tanta gente que está fazendo bullying, que não acredita em nada, você acredita, você sente esse Deus, você conhece esse Deus, você tem experiência com esse Deus, você fala com esse Deus, você ama esse Deus, você serve esse Deus, e isso é um privilégio. Essa menina tinha um privilégio, mas lá naquela terra, ela não tinha só privilégio, era o privilégio que eles todos serviam deuses que não podiam fazer nada, só ela servia o Deus que pode fazer tudo. Mas ela tinha responsabilidade, porque lá onde ela estava, ela tinha responsabilidade, porque ela sabia que o seu coração não podia se azedar por tudo aquilo que fizeram contra ela e contra o seu povo. Ela precisava fazer alguma coisa para mostrar a sua fé. Ela tinha responsabilidade, porque somente ela serviu o Deus verdadeiro. E ela começou a analisar, eu não posso negar a minha fé, eu não posso negar o meu Deus. Lá no meio de povo estranho, ela tinha responsabilidade. Só eu posso falar de um Deus verdadeiro.
e eu não posso me calar. Ela tinha a responsabilidade de falar para os seus senhores, aonde ela trabalhava, aonde ela vivia. Ela não podia negar a sua fé, ela precisava falar de Deus. Não pode ser diferente comigo, não pode ser diferente conosco, não pode ser diferente com você, meu irmão. Precisamos ser um canal por onde a graça de Deus vem agir através de nós para chegar até as pessoas. Infelizmente, por causa de reclamações, de queixas, de acusações, de frustrações e outras situações adversas, muitos não estão mais testemunhando, estão indiferentes com respeito a proclamar a salvação que há em Cristo Jesus. Sendo assim, a graça de Deus não vai chegar até as pessoas. Se você se calar, se você não for esse canal competente nas mãos de Deus, a graça vai ser interrompida e não vai chegar até as pessoas, porque você, quem sabe, resolveu ficar calado. Você deseja que as pessoas venham acreditar em Deus que você serve? Você deseja que as pessoas que não são salvas, que moram na tua rua, que moram no teu bairro, que moram na tua cidade, no teu estado, nesse país, você deseja que as pessoas sejam salvas? Mas como elas serão salvas? Se você permanecer calado. Se você é uma negação da fé que você diz que tem. Se você não apregoa o Deus que você serve. Como as pessoas vão acreditar em Deus se as tuas atitudes e a maneira do teu viver é uma negação daquilo que você até diz que sente? Eu sinto Deus, mas não fala desse Deus. Eu sinto a presença de Jesus, mas não falo de Jesus. Se teu coração não pulsar pelo desejo de amar, de testemunhar de Jesus para esse povo, eles continuarão perdidos. Os seus parentes, os seus amigos, o seu bairro, a sua rua, se você não deixar pulsar a mensagem do Evangelho no teu coração e você proclamar a Cristo, eles continuarão indo de passos largos para o inferno. Deus precisa da sua igreja. E Deus trabalha na igreja e através da igreja. Deus vai pulsar esta chama de amor por missões é no coração da igreja. Se não pulsar no coração da igreja, vai pulsar esta chama no coração de quem? Se não for no teu coração, vai ser no coração de quem? Se ficar escalado, essas pessoas que estão ao teu lado estarão perdidas. Cada crente precisa ter consciência que o indiferentismo, a falta do amor de nossa parte será perdição de multidões. A noite eterna se aproxima de muitas pessoas e a igreja não pode fechar o seu coração e estar indiferente com a realidade de um mundo que está perdido e está vivendo um caos. Eu quero dizer nessa noite que missões vai além das circunstâncias. Missões se faz em todo o tempo. Não podemos permitir que a situação econômica complicada que estamos vivendo, não podemos permitir que a nossa situação social, se é boa ou não boa, nós não podemos permitir que a política complicada que estamos vivendo em nosso país venha nos demover do grande impacto, da grande mensagem, da grande obra missionária que o Mestre nos conferiu. Foi o Mestre que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ide por todo o mundo e fazei discípulo. Ele não disse ide por todo o mundo e pregai quando o tempo está favorável, quando você tem dinheiro no bolso, quando as coisas estão boas. Ele não disse fazei discípulo só quando o vento está soprando ao teu favor. Ele disse ide e fazei missão. A obra missionária independe da situação econômica, social ou política de um país.
independe, porque quando Jesus disse ide, a igreja primitiva, ela começou a enviar seus missionários, ela começou a fazer missões em tempo de crises, em tempo de perseguição, em tempo de morte, em tempo que eles não tinham recursos, eles não tinham dinheiro, eles tinham até que vender as coisas para levar alimento para irmãos que estavam sem como se alimentar. Então, querida igreja, missões vai além das circunstâncias. Você não pode permitir que a frieza, que a letargia, que o conformismo, que o individualismo, que o egoísmo, que quer fazer parte, muitas vezes, da sociedade, e muitas vezes isso quer entrar dentro da igreja. Você não pode permitir que isso venha entrar no teu coração. Em hipótese alguma, você não pode permitir, irmãos, que esta chama por missão venha apagar. Você não pode permitir que o que acontece em sua volta, todas as circunstâncias adversas, venha apagar esta chama missionária que precisa arder como uma labareda muito forte na tua alma. Você não pode permitir que as circunstâncias adversas pare de pulsar a chama de amor missionário no teu coração. O teu coração tem que continuar batendo, batendo para você viver, mas batendo com missões, para você ser um apaixonado pelos perdidos da terra. Fomos chamados para fazer a diferença. O nosso mestre deixou nas nossas mãos a responsabilidade de amar essa gente. Somente uma vida cheia de amor por missões poderá cumprir com eficiência a proclamação do ID de Jesus Cristo. O que mais impede hoje a igreja de conquistar a vida para Cristo não é falta de métodos, não é falta até de condições, de meios para pronunciar as boas novas. O que está levando a igreja a não fazer missões é a falta de paixão, é o indiferentismo para os perdidos da terra. Oportunidades não aproveitadas hoje pode significar portas fechadas amanhã. Se você não aproveitar a oportunidade para falar do amor de Deus hoje, amanhã, quem sabe, essa oportunidade não virá. O que mais impede hoje a igreja de conquistar vidas para Cristo é essa questão realmente de não deixar a sua vida ser encharcada, ser mergulhada no amor por missões. Irmãos, só pode ter desejo missionário de fazer missões quem foi salvo. E eu creio que você foi salvo. Então você precisa fazer alguma coisa. Irmãos, só pode gritar também como Paulo gritou, quem tem um coração abrasado por missões. E Paulo, depois que ele foi salvo, o coração dele era abrasado por gente. E ele se considerava devedor a gregos, a bárbaros, a todo mundo. E chegou um momento da sua vida que ele deu um grito dizendo: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ah, meus irmãos, exatamente desse tipo de gente, desse tipo de crente, desse tipo de igreja, desse tipo de vidas que Deus está procurando para salvar as cidades, para salvar o estado, o país, o mundo, de pessoas que venham gritar e dizer: ai de mim, se não falar desse amor de Jesus. Se eu não falar do amor de Deus, se eu não falar das grandezas que Deus fez na minha vida, ou você não tem nada para falar, ou Deus não fez nada na sua vida. Eu não creio que Deus não fez nada na sua vida. Só o fato de você estar aqui é porque Deus fez alguma coisa. Eu termino dizendo: o tempo desta menina escrava já passou. Há milhares de anos atrás,
Mas ela soube aproveitar a oportunidade, ela soube aproveitar bem o seu tempo, mesmo em terra estranha, mesmo como escrava. Ela disse: eu não vou perder a oportunidade, eu vou falar da minha fé, eu vou falar do meu Deus. Ela aproveitou o tempo e revolucionou a cúpula da Síria e a cúpula de Israel também. Essa menina vivia cheia de Deus, irmãos. Mesmo em terra estranha, ela vivia cheia de Deus. Ela tinha convicção em quem ela cria, mesmo em tempo difícil, mesmo em tempo de calamidade, mesmo, quem sabe, vivendo luto, mesmo vivendo a solidão que arrancaram ela de sua família, de sua gente, mas ela tinha convicção em quem ela cria. Isso não abalou a sua fé, pelo contrário, a sua fé ficou mais acesa. Lá só ela tinha fé, só ela tinha Deus. Ela estava cheia de ousadia por Deus. Ela era uma menina ousada e ela usou a ousadia para testemunhar da grandeza do seu Deus. E eu quero dizer, o tempo dessa menina passou. Agora é o meu tempo, é o teu tempo. É o nosso tempo. Ou você vai fazer alguma coisa por missões, ou você vai falar da tua fé, ou você vai contribuir e fazer algo em prol dos perdidos da terra, ou Deus vai ter que chamar outras pessoas, ou não haverá solução para esse mundo. Se a igreja se calar, se a igreja fechar o seu coração por missões, não haverá esperança para o mundo que está perdido. Vamos colocar para fora os nossos descontentamentos, os nossos dissabores, as nossas angústias, as nossas incertezas, ou vamos colocar para fora uma palavra de esperança, uma palavra de salvação para esse mundo que está em caos? Tudo está nas tuas mãos. Coloque-se em pé nesse momento. Esta menina, ela resolveu mudar a história da cúpula da Síria. Essa menina, ela olhou para o seu senhor, o comandante prestigiado, honrado herói de guerra. Mas dentro de casa, ela percebeu que havia um dilema, havia uma angústia. A morte se aproximava. A Bíblia diz: ele era herói de guerra, porém leproso. E essa menina começou a ver a angústia que pairava naquela casa. Lá fora ele vestia seu traje de guerra, tapava um pouco da lepra. Era honrado, prestigiado. Mas entrava na casa, quando tirava todos os trajes de comandante, era leproso. A Bíblia mesmo diz: herói de guerra, porém leproso. E aquela menina começou a sentir a dor daquele comandante. Ela tinha tudo para dizer: isso é castigo de Deus. É Deus que está castigando. Porque você foi lá na minha terra, você me arrancou da minha família, você arrancou do meu povo, você me trouxe como escrava. É Deus que está pesando a mão. Ela podia dizer isso, mas ela resolveu mudar essa história. Ela disse: não, se esse Senhor, se o meu Senhor aí fosse lá na minha terra falar com o pastor que está lá, com o profeta, que era o profeta Eliseu, ele curaria dessa lepra, ele falaria de um Deus, do Deus que eu sirvo, as coisas mudariam. E nós vemos que o comandante foi lá para o rei, para o seu rei, o rei da Síria, e disse: olha, lá em casa tem uma menina que eu trouxe como escrava, e ela falou assim, e assim, e assim.
e assim, e assim. Ela falou que eu posso ser curado. Ela falou que é um Deus que cura. Ela falou que há um Deus tremendo, que eu preciso conhecer esse Deus. O rei deu ordem, vai lá falar. Embora ele pensava outra coisa, e Deus trabalhou em outra coisa, que é uma outra mensagem sobre a soberba de Naamã, mas deixa para lá, falamos outra hora. Mas essa menina falou assim, o próprio comandante, a menina falou assim, assim e assim. Isso no meio de tantas circunstâncias adversas. Mas missões, falar da nossa fé, falar do amor de Deus vai além das circunstâncias. As circunstâncias estão adversas. A crise abateu sobre o nosso país de uma maneira terrível, do mundo. O vírus do coronavírus faz um estrago terrível em todo o mundo e no nosso país parece até mais. Mas, meus queridos, missões vai além de um vírus. Missões vai além de cultos com limitações de públicos. Missões vai além do desemprego. Missões vai além das circunstâncias adversas. Missões se faz um coração apaixonado por Deus. Você não pode permitir que as circunstâncias venham bagunçar com a tua fé. Irmãos, aqui é uma outra mensagem que tem, que as circunstâncias não bagunçaram com a fé dessa menina. E muitas vezes uma coisinha, uma dor, uma coisa que não deu como a gente pensava, alguém contra alguma coisa, a gente já desaba e diz, parece que Deus não me ouve, parece que não tem jeito, parece que... Essa menina, irmãos, ela tinha tudo para ficar calada e decepcionada com Deus. Mas Deus não decepciona ninguém. Deus levou ela para lá para mudar a história de um homem. E Deus quer usar você para mudar a história de muita gente. Eu não sei se é gente grande ou quem é, mas Deus vai usar você para mudar a vida de muita gente. Agora é a tua vez. Essa menina, ela resolveu deixar Deus usar ela. Deus, estou aqui. E ela começou a falar da fé. E falou com tanta convicção, porque naquela época, irmãos, ninguém dava atenção para escravo. Escrava é escrava, não tinha nem direito a falar. Mas ela, com jeito doce, com Deus na vida, com graça do Espírito Santo, com a graça dos céus, ela começou a falar para a sua senhora: lá em Israel eu servi um Deus, que isso não arrancaram de mim. A minha fé não foi arrancada. Diz para o meu senhor ir lá que ele vai ser curado. E essa menina mudou a história de Naamã. De um comandante, você vai mudar a história de algumas pessoas. Deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar através de você e por você. E aí a tua história vai ser uma história que você vai mudar, conseguir, com Deus na tua vida, mudar a história de muita gente. Naamã foi salvo. Naamã se tornou um crente por causa de uma menina escrava, que não era nada, apenas escrava, mas colocou para fora a sua fé. E você? Você nem escravo é. Está difícil, está desempregado, mas não é escravo. Tem liberdade para falar da tua fé. Fale de Jesus para alguém, demonstre a tua fé, e pessoas vão ser salvas por você e com você, e através da tua vida.